Fala, mundo! Tudo certo? Eu sou Ronda Bergamasca e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Fizemos um vídeo sobre a União Soviética, quais países formavam a União Soviética. Fez muito sucesso, é um dos vídeos mais vistos do canal, inclusive. Então vamos fazer um outro vídeo falando sobre esses países que se esfacelaram. Vamos falar para vocês quais países formavam a antiga Iugoslávia, tá? Mas antes disso, um recado bem rapidinho. O Cambly está junto com a gente aqui no canal Mundano. O Cambly que é uma das melhores ferramentas para você aprender inglês com professores nativos. Você se inscreve lá, escolhe o professor que você quer ter aula. São de várias regiões do mundo, há vários sotaques. E o Cambly deixou um presentinho para vocês. Se você quiser apenas experimentar essa plataforma, você acessa cambly.com, o link está na descrição. E use esse cupom aqui, esse código, Mundano. Tá? Se você quer apenas ver como funciona, use o Mundano que você vai ganhar a primeira aula de graça, tá? Então tá aí Cambly junto com o Mundano. Mas que países formavam a Iugoslávia? Vamos responder isso, mas antes, roda a vinheta. Então, gente, para começar, como é de praxe aqui no canal, vamos dar alguns dados sobre esse antigo país. Iugoslávia, que em Portugal era conhecido como Jugoslávia, dessa maneira. Você vai entender por quê daqui a pouquinho. Foi um antigo país localizado no sudeste da Europa, ou como alguns costumam chamar de Balcãs, que existiu entre 1913 e 2003. A Iugoslávia tinha o tamanho mais ou menos aí do estado brasileiro do Piauí. E segundo o censo realizado em 1981, que foi o último censo oficial realizado por lá, ele possuía 21.850.000 habitantes. A capital era Belgrado, era composta por 6 nações constituintes. Na verdade, eram 6 repúblicas, que eram chamadas de Repúblicas Socialistas da Iugoslávia, e 2 províncias autônomas, essas eram regiões da Sérvia. O seu nome vem do servo-croata, eu vou colocar aí, em cirílico e transliterado Jugoslávia, por isso que a versão em Portugal é com J. E Iugoslávia significa Terra dos Povos Eslavos do Sul. Galera, deixando claro que eu sou brasileiro, eu vou usar o termo Iugoslávia, tá? Mas Jugoslávia não está errado. O seu primeiro governante foi o Pedro I da Sérvia, ela ainda era uma monarquia, e sim é da Sérvia e não da Iugoslávia ainda. E seu último presidente foi o Vojislav Kostunica. A bandeira da Iugoslávia, eu vou pôr ela aí, você pode ver que ela é vermelha, branca e azul. São cores que constantemente aparecem em países de língua eslava, tá? Ou populações eslavas, porque essas são as cores do pan-eslavismo. Você pode ver essas cores inclusive na bandeira da Rússia. A grande maioria dos países eslavos tem essa cor. E essa estrela aí, vermelha, com as bordas amarelas, representavam o comunismo. Então, um pouquinho aí sobre a Iugoslávia para você. Bom, agora vamos falar sobre os antigos nomes. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, e daí você tem o esfacelamento do Império Austro-Húngaro e do Império Otomano. Depois disso, a Sérvia que naquela época que incluía Kosovo, Macedônia do Norte e Voivodina, ela se junta em 1918 com Croácia, Eslovênia e a Bósnia-Herzegovina, Montenegro, e criam aí o Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, que no caso era uma monarquia, tá, gente? Só que já em 1929, ainda era uma monarquia, sob o comando do ditador Alexandre I, ela muda de nome e passa a se chamar Reino da Iugoslávia, então só em 29. Ela se torna uma república só em 1945, com o nome de República Socialista Federal da Iugoslávia, e esse nome ele perdura até 1992. Bom, daí quando ela já estava desintegrada, calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e ela passou a ser composta apenas por Sérvia, Montenegro e Kosovo, e ela passa a se chamar, a partir daí, República Federal da Iugoslávia. Esse nome perdurou até 2003, quando finalmente o nome Iugoslávia ele é extinto e passa a se chamar de União Estável de Sérvia e Montenegro, ou simplesmente Sérvia e Montenegro. Então, durante o século XX aí, até o século XXI, até o início do século XXI, esses foram alguns nomes que a antiga Iugoslávia teve. Bom, vamos falar então sobre os iugoslavos, sobre o povo iugoslavo. Tem uma frase muito boa que sintetiza todo o país. Essa frase descreve a Iugoslávia, vamos lá, abre aspas, 6 repúblicas, 5 etnias, 4 línguas, 3 religiões, 2 alfabetos e 1 partido. Vamos destrinchar essa citação, tá, gente? As 6 repúblicas que essa citação diz, na verdade, eram as antigas repúblicas socialistas iugoslavas da Bósnia-Herzegovina, Croácia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Eslovênia. Agora, quanto às etnias, a população ela era composta por sérvios, croatas, eslovênios,
albaneses e macedônios. Quanto às 4 línguas que é mostrado nessa citação, as 4 línguas eram o servo-croata, calma que daqui a pouco a gente fala sobre isso, o esloveno, o albanês e o macedônio. Quanto às religiões, a Iugoslávia ela abrigava cristãos católicos, isso principalmente na Croácia e na Eslovênia, muçulmanos, principalmente na Bósnia, e cristãos ortodoxos no restante do país. A citação fala de 2 alfabetos, por quê? Porque sim, gente, na Iugoslávia se usava o alfabeto latino como o nosso, e o alfabeto cirílico, eles eram usados simultaneamente. Aí o alfabeto latino era mais usado pelos cristãos e o alfabeto cirílico era mais usado pelos ortodoxos. E quanto a um partido, gente, entre 1945 e 1992, a então República Socialista Federativa da Iugoslávia, que foi o nome que mais perdurou por esse período que a gente está falando aí, né, gente? Ele foi governado pelo SKJ, que traduzindo significa Liga dos Comunistas da Iugoslávia, que durante todo esse período aí foi o único partido político permitido no país. E quem ficou mais tempo no poder na antiga Iugoslávia foi o Josip Broz Tito. Ele governou o país aí com mãos de ferro entre 1945 e 1980. Para rapidinho, por favor, desce aí, deixa um gostei pra gente, fala pro YouTube que esse vídeo é legal, deve ser distribuído. E se você não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. A gente tá disponibilizando o Pix para vocês aí e tem chegado doações, muito obrigado, viu, gente? Eu já falei no vídeo passado, mas a gente mandou fazer alguns adesivos pra gente colocar em carro, tá? Eu mandei fazer poucos, 30. Eu tô gravando esse vídeo, inclusive, junto com o vídeo passado. Eu tenho apenas 30 adesivos, eu não sei se vai ter acabado de uma semana para outra, mas enfim. As primeiras doações de mais de R$20 ganham um adesivo desses aqui, tá, gente? Entre em contato pelo mesmo e-mail, já passando os seus dados, que você vai receber o adesivo aí na sua casa. Eu vou querer uma foto também, viu? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Agora a gente disse ali sobre as línguas, a gente falou sobre o servo-croata como uma língua. Galera, no futuro a gente vai fazer um vídeo só sobre o servo-croata, vou resumir aqui. A língua falada na Sérvia, Montenegro, na Croácia e na Bósnia e Herzegovina. Nos meios acadêmicos é muito comum ela ser tratada como servo-croata, só que nenhum país adota servo-croata como oficial e por razões políticas, após a desintegração da Iugoslávia, ela foi desmembrada, digamos assim, em 4 línguas, em sérvio, croata, bósnio e montenegrino. Porém, gente, ó, essas novas línguas, essas 4 línguas, elas são inteligíveis entre si, elas têm algumas diferenças regionais, então é por razões políticas mesmo, para reforçar a identidade nacional de cada país. Essas línguas, dependendo do país, ela pode ser escrita em alfabeto cirílico ou alfabeto latino, ou talvez nas duas, como é no caso da Sérvia, por exemplo. E o macedônio, que é uma outra língua do país, que é falada na Macedônia do Norte hoje, ela não entra aqui como servo-croata porque ela é mais próxima do búlgaro, tá, gente? Inclusive há aí acadêmicos que consideram o macedônio um dialeto do búlgaro. Só que não há um consenso sobre isso, tá? Então, é isso. Agora vamos falar rapidamente sobre isso aqui, sobre a dissolução da Iugoslávia, desse país. Nas mãos do Tito, gente, que foi o presidente / ditador, que ficou mais tempo no poder. Uma das suas ações para manter a unidade do país foi reduzir a influência dos grupos maiores, que eram os sérvios e os croatas, e deu mais representatividade para grupos menores. Daí você soma isso ao culto da personalidade desse ditador e funcionou, tá, para manter o país unido. Só que já nos anos 80 tem uma forte crise econômica, e você junta aí com movimentos nacionalistas. É óbvio que você tinha movimentos nacionais das repúblicas, tá, que queriam a separação. Isso sempre teve, mas só que esses movimentos nacionalistas aumentam nos anos 80. Tudo isso culminou numa guerra civil, que é conhecida como Guerra da Iugoslávia, que durou 10 anos, de 91 até 2001. Foi um conflito bastante violento e calcule-se aí que cerca de 150 mil vidas foram ceifadas. Só que a partir de 91 o país começou a ser dissolvido em várias repúblicas, tá, gente? E a última a se desmembrar foi Montenegro em 2006. E muita gente pergunta, não, Randall, mas o caso de Kosovo em 2008 também declarou sua independência. Kosovo, que é uma região de maioria albanesa na Sérvia, só que a Sérvia nunca aceitou essa declaração de independência e não são todos os países do mundo que reconhecem Kosovo como independente. Alguns exemplos aqui. No mundo, Sérvia, Espanha, Grécia, Índia, China, Rússia e Brasil não reconhecem a independência de Kosovo, inclusive o Brasil, tá, gente? Entre os países que reconhecem a independência, Estados Unidos, Canadá, Colômbia, França e
Portugal. Portugal reconhece a independência. Então não é unanimidade. Então a independência de Kosovo, ela tem um reconhecimento limitado, tá? Não é reconhecido por todo mundo. E para a gente fechar, finalmente, depois de dar todo esse panorama para você, vamos agora responder a pergunta do começo do vídeo. Quais países formavam a Iugoslávia? Tá bom, vamos lá, gente. São 6 países: Croácia, Eslovênia, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia e Bósnia e Herzegovina. Lembrando, mais uma vez, Kosovo tem um reconhecimento limitado. De jure ainda pertence à Sérvia, só que de fato, na prática, ela tem uma capital, tem um governo, tá? Só que os sérvios tratam Kosovo como província autônoma de Kosovo e Metóquia. Então é isso, esses são os países que formavam a antiga Iugoslávia. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você quer deixar uma doação pro canal, tem o botão Valeu aí embaixo, o valor que você quiser. Mais uma vez, a sua audiência, a sua interação com a gente através dos comentários ou dos gostei, isso já ajuda demais o canal se você tirar um tostão do seu bolso. Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, sempre, tá, gente? Em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!